Agora, mostrarei para vocês os componentes que tem na placa inversora, na placa inverter do micro-ondas. Começando com esse transformador. Esse transformador mais parece um flyback de televisão. Só que a diferença é que ele não tem o mesmo isolamento que tem o flyback da TV. Sendo que esse aqui é o primário dele, que recebe uma tensão de 150 volts. E o secundário, que fornece 2000 volts. Essa tensão de 2000 volts é retificada por esses dois diodos, filtrada por esses dois capacitores. Além de retificada e filtrada, a tensão é dobrada para 4000 e aplicada no magnetron. Para o transformador de alta tensão funcionar, a corrente no primário dele tem que variar. Para isso, o primário dele vai ligado nesse transistor de potência, que é um chaveador. Esse transistor aqui é um transistor especial chamado IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistor. Ou seja, é um transistor bipolar que tem gate. Ao invés de ter base, ele tem um gate. O IGBT é um tipo de transistor que pode chavear altas tensões e altas correntes, e altas potências. Porque ele é uma mistura de transistor bipolar com transistor MOSFET. Então esse transistor ele tem que ligar e desligar o primário de 20.000 a 40.000 vezes por segundo. E assim a tensão é induzida no secundário, retificada, filtrada e vai para o magnetron. A alimentação do IGBT, do transistor chaveador. Aqui entra a tensão de 110 volts alternada. Essa tensão passa por essa bobina, que é um filtro que não deixa a frequência da fonte sair. Pela ponte retificadora, olha o tamanho da ponte retificadora, vai no mesmo dissipador do IGBT. E é filtrada por esse capacitor grande, que não é um eletrolítico, é um capacitor de poliéster. Daí o mais B resultante passa pelo primário do transformador e alimenta o coletor do IGBT. E assim o IGBT pode chavear o transformador. Esse transformador pequenininho é um sensor. É um sensor que determina o consumo do magnetron e assim como o forno consegue ajustar a potência de funcionamento. Nessa plaquinha que fica de pé na fonte inverter, nós temos o CI que vai gerar o sinal de 20 a 40 kHz para controlar o IGBT, para fazer o IGBT chavear, como qualquer fonte chaveada. Agora, observe esse trimpote que nós temos aqui. Ó. Esse trimpote é um controlador de potência do forno, é um trimpote que controla a potência do forno. De maneira nenhuma você deve mexer nesse trimpote, só que é ajustado na fábrica, com instrumentos especiais. Agora a placa inverter vista por baixo. Aqui nós temos a tensão da rede alternada, 110 volts, que vai entrar nos dois terminais da ponte retificadora, nos dois terminais do meio. Nessa ponta sai a tensão contínua, passa por essa bobina, que é o filtro. Aqui o capacitor grande que filtra a tensão. O mais B passa pelo primário do transformador e alimenta o coletor do IGBT. O gate do IGBT recebe o sinal passando por esses três transistores amplificadores de corrente. O sinal vem da placa de controle. Da placa de controle vem um sinal que vai de 20 a 40 kHz. E do secundário do transformador sai a tensão que vai ser retificada, filtrada e dobrada pelos capacitores e vai alimentar aqui o magnetron. Agora, observem esse conector. Esse conector vai ligado na placa de controle do micro-ondas. Então, na hora que você liga o micro-ondas, a placa de controle manda um sinal de 220 Hz para cá. Esse sinal vai entrar no CI oscilador, que fica nessa placa. E aí o sinal é dividido por 2, resulta em 110 Hz, que volta para a placa de comando. Então, qual que é a ideia? A placa de comando manda 220 Hz para cá e recebe de volta 110. Se isso acontecer, a placa de controle mantém o micro-ondas funcionando. Agora, se tiver algum erro no sinal que volta para a placa de comando, ou para a placa de comando desliga o micro-ondas. Agora, para manter o isolamento entre o terra da placa inverter e o terra da placa de comando, nós temos esses dois fotoacopladores. Então o sinal é transferido da placa de controle para cá e daqui para a placa de controle de volta através desses dois fotoacopladores. Se der algum defeito na placa inverter ou se a placa de controle não fornecer o sinal de 220 Hz para essa placa, o forno liga por uns 3 segundos e depois ele desliga.